O primeiro caso de concordância nominal se dá entre substantivo e adjetivo, como o tópico 1 já manda, com adjetivos em relação a substantivos. 2 ou mais adjetivos para um só substantivo, antes ou depois, tudo isso a gente vai ver agora. No primeiro tópico fala 1 ou 2 adjetivos, acho que é somente para 2, antes de um substantivo, acho que é 1 aqui, ó. Veja, um mau rapaz, eu tenho apenas um adjetivo que poderá estar se referindo a 2 substantivos. Eu tenho 2 aqui. Um mau rapaz e a moça foram vistos no parque. Se esse adjetivo estiver anterior a 2 substantivos, antes a 2 substantivos, a gramática diz que a concordância é obrigatória com o mais próximo. O adjetivo antes a 2 substantivos, ele deverá obrigatoriamente concordar apenas com o mais próximo. Então fica ligado nesse tipo de concordância, apenas com o mais próximo. Tive má ideia e pensamento. Aqui eu tenho o meu adjetivo má, que está anterior a 2 substantivos, ideia e pensamento. Como ele está antes, ele deverá concordar apenas com o mais próximo. A posição natural de um adjetivo é depois do substantivo. Quando ele se desloca para antes de 2, só poderá se referir ao mais próximo. Temos exceção? Temos. Vejamos. Tiveste mau pensamento e ideia. Mal se referindo a pensamento, porque ele está antes a 2 substantivos, ele poderá se referir apenas ao mais próximo. Vitor, qual é a exceção? Presta atenção nessa frase aqui, gente. Ó. Estavam calmos o aluno e a aluna. O aluno e a aluna aqui formam o meu sujeito composto. Núcleo 1, núcleo 2. Eles são o sujeito de quem? Do verbo estar. Estavam é um verbo de ligação e calmos é um predicativo do sujeito. Vitor, por que tu está fazendo essa análise? Você concorda comigo, candidato, que essa frase está numa ordem inversa? Veja que o sujeito foi posposto, ele deveria estar antes. Quando eu tenho um predicativo deslocado, se referindo a 2 substantivos, dizem as más línguas que é facultativo, mas dizem que ele poderá concordar com os 2. Calmos, concordando com o meu sujeito composto. Deixa eu te dizer o que é essas más línguas. Pouquíssimos autores diz que é facultativo. Tanto poderá concordar com o mais próximo, ficando estava calmo o aluno e a aluna, e a grande maioria dos concursos e autores dizem, quando eu tenho um adjetivo na função de predicativo, deverá concordar, deverá, não é poderá, deverá concordar com os 2. Então guarda isso para ti, candidato. Adjetivo na função de predicativo, ele concorda com o seu sujeito composto, tá? Beleza? Deu para entender? Gente, e outra exceção, essa foi a minha. Primeira, quando for predicativo do sujeito, concordará com o seu sujeito, obrigatoriamente. Veja, aqui está próximo do primeiro, é porque ele está deslocado. Dá a ideia que ele deverá concordar apenas com o mais próximo. Se for predicativo, concorda com os 2. As simpáticas Josefa e Zefinha são lindas. As simpáticas é um adjetivo que veio antes de 2 substantivos, 1 e 2. Quando está antes, qual foi a regra que tu aprendeu lá em cima? Antes deverá concordar só com o mais próximo. Se for um predicativo do sujeito, concorda com os 2. E se os núcleos a quem esse adjetivo se refere forem substantivos próprios, é obrigatório que esse adjetivo concorde com ambos. Portanto, as simpáticas Josefa e Zefinha deverá ficar apenas no plural
porque os seus núcleos são substantivos próprios, nomes de pessoas, nomes de lugares, poderia ser. Mesmo estando em predicativo do sujeito. A gente tem acúmulo aqui de função. Calmos, André e Fábio, porque ambos são substantivos próprios, tá bom? Resumindo essa regra, se eu tiver um adjetivo para 2 substantivos, antes vai concordar com o mais próximo apenas, exceto em predicativo do sujeito e se o substantivo for próprio. Decorou? Agora, se esse adjetivo estiver depois de 2 substantivos, aí vai ficar como? Vejamos. Encontrei um homem e uma mulher calmos. Esse adjetivo posposto depois poderá concordar com o mais próximo, concordando em gênero e número. Encontrei um homem e uma mulher calma. O adjetivo poderá se referir apenas ao mais próximo. Nós chamamos isso de concordância atrativa, ou seja, concordando com o mais próximo, ou eu posso concordar com ambos. Mas atenção, quando ele concorda com ambos, eu vou marcar pelo plural a concordância com ambos. Note que eu tenho 2 substantivos de gêneros distintos, homem masculino, mulher feminino. Eu deverei concordar com os 2, mas preservando o gênero masculino. Substantivos de gêneros distintos, o masculino prevalece. Há o sexismo na gramática. É verdade, a gramática foi feita por homens e para homens, né? Não concordo com isso, mas é uma verdade. Vendeu um carro e uma bicicleta velhos. Como eu coloquei aqui no plural, velhos, 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 concordando com ambos, o carro, a bicicleta. Você consegue perceber que eles são de gêneros distintos? Eu coloquei o masculino para concordar com ambos, porque o masculino o quê? Prevalece. E o plural também marcando a concordância com os 2 substantivos. Tá dando para entender aí? Sim? Essa concordância, gente, é um pouquinho... não é complicado, dá para entender bem. Agora eu queria que você, depois que você copiou, o bom de dar aula online é porque eu posso apagar, porque você tem o recurso de voltar. Eu encontrei assim, ó... a terra e... Não era a terra, era... Como era a frase, minha gente? Deixa eu me lembrar aqui. Eu vou mudar. Era o óculos... É os óculos, só tem no plural. Não era essa também. Poxa vida. Vamos lá. O caderno e as canetas. Aí pediu para colocar a palavra velho aqui. Veja, eu tenho várias formas de reescrever essa frase, o adjetivo velhas. Eu posso colocar concordando só com o mais próximo. Eu posso colocar velha e eu vou pluralizar para concordar com canetas. Quando eu pluralizo, a impressão que você tem é que você está concordando com os 2 substantivos. Não é? Não marca o plural? Mas você não percebeu que o substantivo mais próximo está no plural e o anterior está no singular. Consegue compreender? Vitor, como é que eu vou saber se não está concordando com ambos? Porque se fosse concordar com ambos, teria que ficar velhos, porque o masculino deve o quê? Prevalecer. Ou fica velhas concordando com o mais próximo, ou fica velhos concordando com os 2 e o masculino prevalecendo. Eu vi uma pegadinha dessa numa banca, fique cuidado para não concordar com, para não errar
concordando apenas com o mais próximo, estando no plural. Acho que você entendeu, né? Volta um pouquinho o vídeo para você entender melhor. O doente teve a respiração e a circulação. 2 substantivos do gênero feminino. Minha pergunta é: posso colocar o plural aqui em sanguíneas? Gramaticalmente eu até poderia colocar. Gramaticalmente é justificável o plural. Só que a semântica, candidato, me impede de colocar um plural aqui. Por quê? Não existe respiração sanguínea. Você não pode respirar sangue, tá bom? Você pode ter uma circulação sanguínea, que é um processo natural do seu corpo. Agora, respiração sanguínea não. O que isso quer dizer? O plural aqui seria proibido por questões semânticas. A semântica manda na gramática. Nesse caso, pelo menos, manda. Ou seja, sanguínea não poderia ir para o plural, porque seria impossível tu teres uma respiração sanguínea. Beleza? Comprei um peixe e uma laranja madura. Mais uma vez, o peixe masculino, laranja feminino, né? A laranja. Maduros, poderia estar no plural, se referindo aos dois? Não, porque não existe peixe maduro, é apenas a laranja. O plural aqui seria proibido, ou seja, a semântica interferindo na sintaxe. O motorista e a frentista estavam satisfeitos. Notou aqui que satisfeitos é um predicativo do sujeito? Aqui eu tenho um sujeito composto, o motorista, a frentista, é o número 2. Como aqui é um predicativo do sujeito, é obrigatório a concordância com os dois, e não apenas com o mais próximo. Essa questão de proximidade do adjetivo depois é quando está realmente depois, na função de adjunto adnominal. A rua e o bar permaneciam sujos, aqui é só plural, porque é o predicativo do sujeito. Lembrando, concordando no masculino, gênero masculino prevalecendo. Comprou uma calça e 2 cintos laranja. O que é que acontece aqui com relação a cores? Eu tenho a palavra verde, amarelo, azul, preto. Todos esses adjetivos são adjetivos. Camisa preta, camisas pretas. Camisa azul, camisas azuis. Morou? Agora, acontece nessa evolução linguística que nós utilizamos substantivos como forma adjetivas. Por exemplo, a palavra laranja é um substantivo que é utilizado normalmente como uma cor. Um substantivo, na forma de adjetivo, ele se torna invariável. Veja, comprou uma calça, feminino, e 2 cintos, aí eu tenho a palavra laranja. E aí, Vitor, 2 cintos não é plural? Ele teria que estar no plural. Claro que não. Laranja, que é um substantivo na função de adjetivo, ele não poderia ficar laranjas. Eu estou imaginando aqui uma calça e 2 cintos laranja. Que marmota é essa? Mas veja, se fosse limão aqui, por exemplo, limão também é um substantivo que é utilizado como adjetivo. Comprou uma calça e 2 cintos limão. Nada de dizer calças limões. Substantivo na função de adjetivo, nada de variação. Eu vi outra vez num anúncio que diria o seguinte, ó: blusas rosas. Blusas rosas. Bicho, qual é o erro aqui? Rosa não é adjetivo não. Rosa é um substantivo que foi utilizado como adjetivo. Qual seria o correto? Blusas rosa. Deu para entender? O substantivo na função de adjetivo, ele não varia. Isso acontece somente com cores, pessoal, que tem a ideia cor de rosa, cor de laranja, cor de limão. Usou camisas e calças
cinza. Cinza. Cinza é um substantivo que foi utilizado como adjetivo. Na verdade, se fosse preta, seria calças pretas. O cinza não é um preto mais clarinho, né? Mais fubazento, mais russo, né? Nada de colocar um plural aqui. Um só substantivo para mais de um adjetivo. Eu tenho mais de um adjetivo se referindo a apenas um substantivo. Muita atenção aqui, é bem simples. Estudava os idiomas. Quando eu coloquei os idiomas no plural, eu estou dizendo que no mínimo é 2. Na verdade, o idioma singular, os idiomas. O que é que fez aqui? Os idiomas francês, o inglês, o italiano. Se eu puser o substantivo no plural, eu simplesmente vou detalhar os adjetivos no singular. Então, um substantivo só no plural, os demais adjetivos ficarão no singular. As meninas, estudiosa, capaz e inteligente. As meninas, substantivo no plural, os vários adjetivos que se seguem ficarão no singular. Compreendeu? Substantivo no plural, adjetivos no singular. Estudava o idioma. Porém, se eu puser esse substantivo no singular, eu vou sair nomeando vários outros substantivos de forma elíptica. Não entendi, Vitor. Estudava o idioma francês. Esse francês se refere apenas a idioma. O idioma inglês e o idioma italiano. O que se fez aqui, candidato, foi omitir a palavra idioma daqui. Então, se eu puser o substantivo no singular, os outros adjetivos ficaram no singular antecedido de artigos, porque o artigo vai indicar a elipse de um substantivo. O idioma francês, o idioma inglês e o idioma italiano. Então fica, estudava o idioma francês, o inglês e o italiano, subentendendo a palavra idioma naqueles casos. Entendeu? O produto conquistou o mercado europeu e o que, candidato, aqui? O que é que tem aqui antes desse artigo? E o mercado, é o mercado? E o mercado americano, beleza? Antecedido de artigo é singular. Estudo a língua inglesa, inglesa qualificando língua, e a língua, o quê? Francesa. Bastante simples aqui, tá bom? Na palavra bastante, cai demais o uso dessa palavra bastante, e no nosso dia a dia nós utilizamos o bastante mais como um advérbio de intensidade. E ele pode sim ser um advérbio de intensidade. Só que ele também poderá ser um pronome indefinido. Quando ele for um pronome indefinido, ele sofre variação. Advérbio de intensidade não sofre variação. O que é que nós, professores, aconselhamos para que você não erre a concordância com a palavra bastante? Se a palavra bastante for sinônimo de muito, muitos no plural, vou colocar muitos no plural, ele vai ser um pronome indefinido. Como todo pronome indefinido, todo não, como um pronome indefinido, ele sofre variação. Resumindo, ao você trocar a palavra muito, a palavra bastante pela palavra muito, tenta passar para o plural com a palavra muito. Se muito variar, bastante varia. Tinha muitos argumentos. Se foi possível muitos, bastante vai variar. Agora leia sozinho em casa a palavra bastante no plural para ver como é esquisito. Tinha bastantes argumentos. Não é estranho, bicho? É demais. Troca pela palavra muito. Ó, tinha muitos argumentos. Quando você troca por muitos, fica muito mais fonético para seus ouvidos, tá bom?
troca por muito. Se muito variar, bastante varia. Já tenho bastante problemas, já tenho muitos problemas. Aqui não foi para o plural porque problema está no singular, tá? Mas ali é um pronome indefinido. Se variar, pronome indefinido, pronome indefinido. Eles comeram, bota a palavra muito aqui, já está no plural, ó. Eles comeram muitos. Tá doido? Eles comeram os muitos? Eles comeram muitos? Não. Eles comeram muito. Portanto, bastante ficou no singular, porque a palavra muito ficaria também no singular. Provo que esse bastante é um advérbio de intensidade. Eles andaram muitos cedo. Muitos. Não. Bastante cedo, porque quando se permutou pela palavra muito, você não variou. Viu como é fácil? Troca bastante pela palavra muito. Faz essa associação. A palavra mesmo, gente, ela pode ser um pronome demonstrativo, estando ao lado do seu referente, dando ênfase ou intensidade, intensificação, ou ele pode ser um advérbio de intensidade. Vitor, pronome demonstrativo ou advérbio de intensidade? Gente, vai depender da minha leitura, vai depender da minha interpretação, porque ambos os casos se parecem. E vai depender da minha interpretação. É advérbio ou é pronome demonstrativo? Veja aqui. Ela mesma, ela própria, se referindo a ela, portanto faz ela mesma, ele mesmo, ele próprio, troca pela palavra próprio. Ela própria, tá vendo? Ela própria pinta seu cabelo. A palavra mesmo não vai variar quando for um advérbio. Geralmente é um advérbio de afirmação, né? Dá para trocar pela palavra realmente. Eu sempre troco a palavra mesmo pela palavra realmente, que é um advérbio de afirmação. Ela resolverá isso? Realmente. Ela realmente virá. Ela mesmo virá. Quando dá para trocar pela palavra realmente, é advérbio ficando invariável, só do masculino e singular. Quando for pronome demonstrativo, ela varia conforme o gênero e número. Ela realmente pinta o cabelo. Você note que cabe também a palavra realmente aqui. Portanto, depende da interpretação da frase. Aqui eu poderia colocar mesma, considerando como um pronome demonstrativo, ou eu posso também chamar isso aqui de advérbio. Eu poderia também colocar mesmo. Não é que assumam a mesma função. É porque dentro de um contexto significativo, você tanto pode chamá-lo de advérbio invariável ou de pronome demonstrativo invariável. Então, gente, na palavra mesmo, troca por realmente. Se couber, você pode usar como advérbio ou como pronome demonstrativo. Tudo bem? Sempre vai ser essa dualidade? Não, sempre não. Haverá casos em que não dará certo, tá? Mas na maioria das vezes dá certo essa dualidade. Já na palavra meio, gente, a palavra meio, o que você tem que realmente decorar sobre a palavra meio é quando ela não varia. E ela não varia como advérbio. Advérbio de modo. Ele é sinônimo de mais ou menos. Mais ou menos. Eu sempre troco por mais ou menos. Veja, vocês estão mais ou menos abatidos. Quando eu troco pela expressão mais ou menos, eu provo que é um advérbio de modo. Advérbio de modo. E você sabe que o advérbio modal, advérbios em geral, não sofrem variação. Vocês estão mais ou menos abatidos. Vocês estão meio abatidos. Ela parecia mais ou menos nervosa. Ela parecia meio nervosa. A confusão é que as pessoas querem fazer a concordância. Ela parece meia nervosa, dando ideia de numeral, a metade. Ela não está a metade dela nervosa, não. Por exemplo, ela não está das pernas da
da barriga para baixo, nervosa não. Ela está mais ou menos nervosa. Comeu meia maçã. Aqui variou porque denota a ideia de metade. Aqui é sobre maçã. É um numeral que completa a palavra maçã. É a metade da maçã. Tomou meia taça de vinho. Comprou meia dúzia de banana. Então sempre associa a numeral variável ou advérbio mais ou menos. A meia do sapato está rasgada. Aqui é o substantivo meia do sapato. Ou caminhos, modos. Não escolheu meios, não escolheu modos para ajudá-los. Ou meios. Modos, caminhos para ajudá-los. Substantivo, aqui também é um substantivo. E ali é o numeral e o advérbio. A maior briga sobre a palavra meio é quando ele é um advérbio, mais ou menos, ou a metade, sendo um numeral. Nesse caso de número 6, vamos falar sobre menos, abaixo, alerta, que eu coloquei um asterisco, e a palavra pseudo, tá? Essas palavras, todas elas são o que, gente? Inalteradas, são invariáveis. A palavra menos, nunca use menas. Não existe contexto algum na língua portuguesa em que se admita a formação de menas. Menos é um advérbio, portanto, permanece invariável. Beleza? Então, as alternativas abaixo, nós temos abaixo, que é um advérbio, fica invariável. As alternativas abaixo, jamais abaixos. Havia menos pessoa no local e não menos. Nada de variação, é somente menos. Os soldados, faltou o S aqui, se mantiveram alerta. Nós temos uma polêmica sobre a palavra alerta. Muitos autores dizem, a maioria é majoritário, que a palavra alerta não sofre variação. É um advérbio de modo. Mantiveram dessa forma, alerta. Outros autores defendem, não, isso aí é um adjetivo, não é um advérbio. Se mantiveram alertas. Portanto, o plural dela é polêmico. Majoritariamente, o que eu vejo em concurso é que a palavra alerta não sofre variação. Mas tomem cuidado, tem respaldo para as duas explicações. Agora, se a palavra alerta vier precedida de preposição, aí não varia. Como eu coloquei aqui no caso abaixo, ó, em alerta. Se ele for preposicionado, se fosse os soldados se mantiveram em alerta, aí, bicho, não varia mesmo. Só a palavra alerta, eu prefiro deixá-lo no singular e considerá-lo como um advérbio. Tudo bem? Ótimo. Usou pseudo-argumentos. A palavra pseudo também é invariável. Ela não concorda com o elemento posterior a qual se aglutina. Beleza? Ele não concorda com a palavra argumentos, senão seria pseudos. A palavra pseudo é invariável. Tá bom? É diferente de lesa. As pessoas confundem muito. Pseudo é invariável, lesa é variável. Deixa eu te mostrar aqui, ó, no próximo tópico. As moças estavam em alerta, precedido de preposição invariável. Agora aqui eu não tenho desculpa, é invariável. Sem a preposição, também variável, mas tem autor que diz que varia. Seguem em anexo os documentos. A palavra anexo cai bastante. Se ela for precedida de preposição, nada de colocar variação. Por exemplo, seguem em anexos os documentos. Não. Esse adjetivo anexo que se refere a documentos, ele só vai sofrer uma variação se tiver sem a preposição. Por exemplo, se fosse seguem em anexo os documentos, agora se tirasse a preposição, se fosse somente a palavra anexo, aí eu concordaria. Anexo masculino porque documento é masculino e plural porque ele está no plural. Seguem anexos
ou anexados os documentos, seguem em anexo o documento. Beleza? Entregou os convites em mão. A palavra mão, precedida também de preposição, é invariável, bicho. Nada de dizer, entregou os convites em mãos. Não, bicho. Em mãos, não. Entregou os convites em mão. Deixa essa palavra mão no singular precedido de preposição. Então, se o elemento está precedido de preposição, bicho, bota no singular, em mão. Obrigado, kit incluso, anexo, leso, vários, nenhum, próprio, só. Variam. Pode ter certeza que variam. Todos esses elementos aqui são variáveis. A saber, a palavra obrigado cai demais. Muito obrigada, disse a moça. A palavra obrigada, obrigado, é um adjetivo e ele concorda com o seu referente. Eu, Vitor, digo, muito obrigado por você adquirir esse curso. Se fosse a minha irmã, ela diria, muito obrigada. Se fosse os meus 2 filhos, diriam 2 rapazes. Se fosse, os meus filhos disseram, muito obrigados. Os meus 2 filhos, 2 rapazes, diriam, muito obrigados. Vitor, obrigados. Cara, a palavra obrigado é um adjetivo e ele varia em número e varia em gênero. Se fosse as minhas 2 filhas, elas diriam, muito obrigadas. 2 filhas, 2 meninas, 2 rapazes, obrigados. Pode treinar à vontade aí em casa e partir para o abraço, porque ela varia. Ouviu muitos, vários, obrigados dos alunos. Muito é um pronome indefinido e obrigado é um adjetivo. São 2 classes variáveis, bicho. É muito estranho? É feio? Aqui não é concurso de beleza, não é não? Vocês não são nenhuns coitados. Cara, nenhum é um pronome indefinido. Nenhum é um pronome indefinido variável. Nenhumas mulheres vieram, nenhuns homens vieram, nenhuns coitados. É muito feio? Bicho, demais. Mas por ser feio é que vai cair nessa sua prova. Havia vários homens. É só trocar por muito. Havia muito homem no local. Havia vários homem no local. Bicho, a palavra vário é um pronome definido variável. Ele sofre variação. Havia vários homens, havia vários homens, tá bom? A gente comumente usa a palavra vário no plural, mas ela sofre variação no singular. Cometeu um crime de lesa pátria. Lesa, concordando com pátria em gênero e número. Não confunda lesa com pseudo. Pseudo é invariável, lesa é variável. É porque eles se aglutinam por hífen, aí o candidato confunde, troca uma coisa pela outra. João está quite com o banco, quite varia, é um adjetivo também. Note, João e Helena estão quites como predicativo do sujeito. Quite singular, quite plural. Ana está só. Só é um adjetivo, é a redução de sozinho. Ana está só. Se esse elemento, e faz plural, nós estamos sós. Ana está só, nós estamos sós. Veja que a palavra sós varia comumente. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas a palavra sós vai vir precedido de preposição. E se ele vier precedido de preposição, ele também não varia. Caberia mais aqui, eu vou colocar aqui em cima, aqui ó, na número 7. Se dissesse o seguinte, ó, vou botar no singular para você perceber a diferença. Eu fiquei a sós. Eu fiquei a sós. Se a palavra sós vier precedida de preposição,
é somente plural, é a sós. Se eu tirar a preposição a, aí é que ela sofre uma variação, como você viu, sós concordando com nós e só no singular concordando com Ana. Tal qual. São duas expressões distintas em que tal concorda com o anterior e qual com o posterior. Observe que inusitado isso, cara. Ó, as meninas eram tais, concordando com o anterior, e qual com o posterior. Portanto, as meninas eram tais qual o pai. Fica feio. Mas são expressões correlatas que se aproximam e fica meio estranho mesmo aqui. O filho era tal, concordando com o anterior, quais os pais aqui, né? Era, na apostila de você tá os pais. O filho era tal, quais os pais. Veja que tal são expressões correlatas, em que o tal concorda com o anterior e o qual com o posterior. Bem básico. Haja vista essa expressão aqui, causal, é invariável. Ela poderá sofrer variação aqui no primeiro, sendo mesmo assim opcional. Veja, haja vista o ocorrido, haja vista. Aqui não poderia ser hajam vista, porque o ocorrido, que seria o seu sujeito, está no singular, tá? Então, no singular fica haja vista. Lembrando que vista é somente feminino. Não existe, pois, a expressão haja visto, to. Não existe no masculino, é uma expressão tipicamente feminina. Haja vista os interessados, plural, aqui poderá ficar no singular estando na norma culta. Mas eu posso colocar aqui, gente, hajam vista, ficando opcional, a cargo de quem está escrevendo escolher a concordância mais adequada, tá? O problema é que aqui nunca fica no masculino, só feminino. E a expressão o mais possível, é uma expressão só. O problema é que ela se quebra, colocando outros elementos no meio, dificultando a minha análise. Observe essa expressão, candidato. Vencia obstáculos, plural, o mais possível. Aqui é uma expressão só, o mais possível. Ela foi quebrada e posta o adjetivo difícil separando. Olha que estranho ler essa expressão. Vencia obstáculos o mais difíceis possível. É porque ela está toda quebrada, não é uma concordância atípica, é porque ela foi desmembrada. Portanto, fica ligado na expressão única o mais possível. Vitor, quer dizer que ele não faz plural? Faz, mas possível só vai para o plural se o o tiver no plural também. Veja, vencia obstáculos os mais difíceis possíveis. Tudo bem? Gente, estamos chegando ao final da nossa aula de concordância, 3 aulas, 3 atividades, você vai fazer a atividade agora, e na aula que se segue é só com você mesmo, 20 questões de concordância. Treine, queime a pestana se for necessário, volte às aulas de concordância e boa sorte. 20 questões de concordância, mais atividade faz 30, são o quê? São 30 questões de atividades que você fez, não foi? Mais 20 são 50 questões de concordância, 20 de concurso e 30 de atividade. Não tem como você não gabaritar essa questão de concordância, não é verdade? Tchau, gente. Até a próxima.